Bom, gente, tudo bem com vocês? A gente vai começar aqui alguns exemplos de aplicação de equações diferenciais ordinárias, tá? Como eu falei para vocês na introdução, em algumas aulas, né? As equações diferenciais ordinárias, elas modelam fenômenos físicos, químicos, biológicos, né? E a gente tenta, por alguns modelos, captar, né, as características e as propriedades de um fenômeno e traduzir isso de maneira matemática, tá? Então a gente vai ver alguns exemplos aqui, né, como que a gente didaticamente pode tentar exemplificar alguns fenômenos, né? E daí o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei um exemplo que está no livro, vocês podem conferir ali no livro do Boyce, né, online e tudo mais. Vamos tentar comentar ele aqui e destrinchar algumas coisas dele, tá? Vou ler aqui para vocês. Está dizendo assim, ó, no instante t igual a zero, um tanque contendo Q0 libras de sal dissolvido em 100 galões de água, né? Então, tenho 100 galões de água, eu pego Q0 libras de sal e dissolvo lá dentro, tá? Que nem o galão que está na figura aí embaixo, se vocês olharem, né? É... E aí tá falando assim, ó, supondo que está entrando no tanque uma taxa de R galões por minuto, e essa taxa, esses R galões, né, cada galão tem um quarto de libra de sal, né? Então, cada galão desse está dissolvido um quarto de libra de sal. Que a mistura, ela tem um processo que ela vai sendo mexida, né, ao longo que vai caindo esse fluxo de líquido, né, de fluido. Então, vai sendo mexido lá dentro do tanque, né? E ela, à medida que ela vai sendo mexida, ela vai saindo do tanque com a mesma taxa, tá? Então, o que ele quer? Será que a gente consegue escrever o problema de valor inicial, né, desse fenômeno? Quer dizer, a gente consegue uma equação diferencial com uma condição inicial de forma que eu consigo descrever esse fenômeno? E daí também ele pede, ó, encontre a quantidade de tal, né, Q de T do tanque em qualquer instante de tempo e também a quantidade de limite QL presente no período num período bem longo, né? Quando estou pegando, tomando o limite lá no infinito, vamos ver o que acontece com essa quantidade de sal, tá? Aí ele fala também, ó, pega alguns parâmetros para R e para Q0 e daí vê o que a gente vai encontrar, tá? É, e também ele pede para encontrar, encontre também a taxa de fluxo necessária para que o valor de T não seja maior do que 45 minutos. Então aqui ele está supondo assim, né, que, bom, não está sendo nem criado nem destruído ali, né, o sal, né, e que, observa, aqui para mim, ó, que a equação que vai governar, né, esse fenômeno, observa, eu tenho o galão aqui embaixo, né, tá entrando aqui, ó, tá entrando aqui para mim. A equação que vai governar, então, esse fenômeno, né, olha aqui, ó, eu tenho, né, ó, a variação, né, da concentração de sal entrando no galão tá aqui, ó. Tô falando de variação no tempo, né? Tem que ser uma derivada, dq dt, tá vendo aqui, ó, para um lado. Então a variação, esse problema não é tão complicado de entender, né, ó. A variação de sal que tem aqui dentro, né, ó, desse galão, o que que vai ser? Vai ser a taxa de entrada de sal, né, ó, menos a taxa de saída, ó. Tá aqui. Taxa de entrada menos taxa de saída vai dar a minha variação. Simples entender essa situação, né? Só que quanto que está entrando aqui no galão? No galão está entrando R galões, né? Esse número R aqui é uma constante aqui para mim algébrica, né? Ela está entrando R galões, um quarto de libra de sal. Então, a taxa aqui que está entrando, né? Ó, taxa de entrada, né? Ó, entrada vai ser R galões. Para cada galão tem um quarto de libra de sal. Então, né, eu vou pegar o R galões e vou multiplicar por um quarto, né? Ó, multiplicar por um quarto. Isso aqui para mim é a taxa de entrada. Qual que vai ser a taxa de saída? E aí bastante atenção agora para a gente entender, né? Ó. Qual vai ser a taxa de saída?
Ó, dentro do dentro aqui do meu desse recipiente grande aqui, né, que está sendo dissolvido, o que está acontecendo? Eu já tenho 100 galões, né, ó, de água. Então está entrando e está saindo também, né? É, esse carinha aqui, né? Já tinha 100 galões de água lá dentro, né? Então, tá entrando com concentração de 1/4, está sendo misturado, está saindo R galões. Está saindo R galões. Então, a taxa de saída está saindo R galões, só que está sendo misturado ali com a quantidade, né, do fluido que já tinha, do líquido que já tinha ali dentro com o galão, né? Então, eu não sei qual que é, né? Qual vai ser ali a concentração de sal? Bom, para cada instante de tempo que vai passando, eu vou ter uma quantidade de sal que, né, dividido por 100 litros. Aqui sempre vai ter 100 litros, né? Ó. Por quê? Porque está entrando R galões, está saindo R galões. Aqui dentro fica constantemente 100 litros. E sempre vai ter uma quantidade de sal variando nessa quantidade de sal. Porque eu não sei, inicialmente eu tinha Q0 libras de sal inicialmente, tá vendo? Aí foi entrando, né, R galões com 1/4 de sal, foi misturando, então essa quantidade foi variando, mas eu sei que sempre tem uma quantidade de Q de sal sobre 100 litros. Então são R galões que está saindo com uma quantidade de sal dividido por 100, que esse Q dividido por 100, na verdade, é a minha concentração para cada instante de tempo que eu tenho. Tá bem? Bom, então com isso, gente, sabendo dessa situação, né, como que se escreve a equação diferencial, então a gente pode escrever essa essa EDO aqui, né? Nós podemos escrever, né, essa expressão aqui matemática como uma equação diferencial, né? Porque ali até então não é uma equação diferencial. Então, a gente pode escrever aqui uma equação diferencial, ó. Vai ficar de preto. Olha só, a variação, né, da quantidade de sal pelo tempo, né? Então a gente conversou aqui, ó, que vai ser a taxa de entrada, que vai ser essa constante R galões sobre 4, né? R vezes 1/4 é R sobre 4. Menos a taxa de saída, que vai ser R vezes Q, que é a quantidade, né, de sal, sobre 100. Olha lá. Tá certo? Lembrando que agora essa minha EDO que eu escrevi aqui, ó, essa minha EDO, ela é uma EDO na variável que eu estou tentando procurar, né, a função incógnita que eu estou procurando aqui, é o Q, né? E a variável independente T. Então, é a quantidade de sal que está variando com respeito ao tempo, tá? E no tempo zero, olha só aqui, ó, meu problema de valor inicial. No tempo zero, ó, Q no ponto zero, o que vai ser? Vai ser o próprio Q0, ó. Tá falando lá, P igual a zero, eu vou ter Q0 libras de sal dissolvido em 100 galões de água, tá certo? Vamos pegar aqui nossa EDO, ó. O que eu vou ter ali então? Eu posso escrever essa EDO aqui, ó, dessa forma, né, gente, ó. Consigo escrever ela como sendo dq dt. Pega esse carinha que está aqui, ó, menos r vezes q sobre 100, passa para cá, ó, vai ficar assim, ó, mais r vezes q sobre 100. Lembrando, para mim esse r aqui é uma constante, tá? Uma constante qualquer, tá? É fixada essa constante. E isso aqui vai ser igual a r sobre 4. Isso aqui é uma EDO de primeira ordem, a gente já estudou, e ela é uma EDO linear, se vocês observarem. Por quê? Porque eu tenho a derivada em Q aqui, e tenho R vezes R sobre 100 vezes Q. Esse R não depende de Q, é uma constante. Então é uma EDO linear. Né? A gente já estudou isso. Como é que a gente faz para resolver esse EDO linear mesmo? Como é que faz? A gente vai achar o fator integrante. Qual que é o fator integrante aqui, ó? O fator integrante μ, ó, μ de t. Como é que é o fator integrante? Vai ser exponencial, né, da integral da função p de t.
que nesse caso, quem faz o papel da função p de t? É r sobre 100, ó. Então, eu vou escrever r sobre 100 dt. R sobre 100 é uma constante, pode sair fora da integral, né? Então eu escrevo exponencial de R sobre 100 integral de dt. Só que qual é a integral de dt? O próprio t. Olha lá. Esse aqui para mim é o fator integrante, exponencial de R sobre 100 vezes t. Tá? Bom, então aqui depois que a gente faz o fator integrante, a gente multiplica por toda a equação, né? E a gente vai ficar assim, né? Ó, com a exponencial R sobre 100 vezes t vezes. Bom, dq dt é a mesma coisa que q', né? Mais exponencial de R sobre 100 vezes t vezes R sobre 100 vezes q igual a R sobre 4 vezes a exponencial de R sobre 100 vezes t. Bom, já sabe que esse pedaço aqui, ó, nada mais, nada menos que é a regra do produto entre a exponencial de R sobre 100 vezes t vezes q, né? Isso aqui é a regra do produto entre essas duas funções, ó. E isso aqui vai ser igual, esse lado aqui não muda, né? Vai dar R exponencial de R sobre 100 vezes t, tudo sobre 4. E daí o que eu faço mesmo? Eu pego aqui e integro dos dois lados, não é? Ó, integro aqui. Na hora que eu integro dos dois lados, a integral da derivada é a própria função, né? Então, desse lado eu vou ter exponencial de R sobre 100 vezes t vezes a quantidade Q igual a integral desse carinha de cá. Tá? E qual vai ser a integral desse carinha de cá? Ó? Lembrando, tá, gente, que R para mim é uma constante. Estou integrando em t, tá? Ó, integral em t, dt aqui que eu estou fazendo, tá? Então, essa constante pode sair fora da integral. Lembrando que eu tenho que fazer uma substituição aqui, ó, porque é exponencial de R sobre 100, né? Portanto, vai sair da integral essa constante R sobre 4, né? Eu tenho que colocar um R sobre 100 aqui dentro por conta da exponencial, então vai sair 1 vezes 100 sobre R, né? Para poder fazer o ajuste. E aqui vai ficar a integral de elevado ao du, né? Que vai ficar exponencial de R sobre 100 vezes t mais uma constante de integração, né? Não posso esquecer essa constante. Bom, então eu pego agora essa exponencial que está aqui, né? Ó, multiplicando, vai passar dividindo, né? Ou multiplicando dos dois lados pelo valor negativo aqui dela, eu vou ter que E vai ser igual, ó, esse 100 aqui, ó, simplifica com esse 4, vai dar 25. Esse R simplifica com esse R de cá, some. Quando eu passo esse cara aqui dividindo aqui, vai dar 1, né? Porque é ele dividido por ele mesmo vai dar 1. E esse cara aqui, lembrando que ele também vai sendo dividido pela constante. Então vai ser 25 mais uma constante que multiplica a exponencial de menos R sobre 100 vezes t. Né? Porque eu estou dividindo a mesma coisa que passar no numerador multiplicando com sinal de menos, né? Então tá aqui, ó. Minha Q de t tá aqui, ó. Eu achei a expressão da quantidade de tempo, né? Na verdade, eu estou achando uma família de soluções, né? Porque é uma constante C. Mas vocês lembram que eu tenho uma condição inicial
né, ó, Q no ponto no t igual a 0, eu tenho que é Q0. Esse Q0 para mim é uma constante também fixada, né? É um Q0 arbitrário, mas ele é fixo. Coloca uma quantidade fixada para mim. Então, vamos substituir essa condição inicial aqui. O que eu vou ter? Ó? Então, Q0, né? É substituir o t por zero aqui nessa expressão, né? Ó? Então, vai ficar 25 mais uma constante que multiplica. Quando substituo por zero, né? Exponencial de zero dá 1. Então, vai dar 25 mais uma constante. Por um lado. Por outro lado, ele tem que valer Q0. Esse Q0 para mim é uma constante também, tá? Como eu falei. Uma constante. Então, esse C para esse PVI, né? Para esse problema de valor inicial, vai ser Q0 menos 25, né? Porque esse 25 está aqui positivo, passa para o outro lado, mais 25. Essa aqui é minha constante. Né? Então, eu vou pegar essa constante, substituir aqui agora e obter a expressão da minha solução para esse PVI, tá? Então, finalmente, né, quando substituir ali, minha constante C, eu vou ter que Q vai ser igual a 25 mais, olha só, o C vale Q0 menos 25 vezes a exponencial de menos R sobre 100 vezes T. Certo, gente? E ainda para ficar às vezes um pouco mais fácil a minha análise, eu posso escrever, né? É assim, ó, Q de T. Consigo escrever assim, né? Ó, Q de T igual, né? Aplico a distributiva aqui da exponencial, né? E consigo colocar aquele 25 em evidência ali, ó. Esse 25 aqui. Depois que eu apliquei a distributiva aqui, vou colocar o 25 em evidência também. Então eu consigo escrever assim, ó, 25 multiplica 1 1 menos a exponencial de menos R sobre 100 vezes T mais um Q0 que multiplica a exponencial de menos R sobre 100 vezes T. Né? Mesma coisa, né? É similar escrever isso aqui ou isso, tá, gente? Ele está falando assim, ó. Encontre a quantidade de sal que de T no tanque em qualquer instante de tempo. Ah lá, já chamo, né? Qualquer uma das duas expressões é o que a gente estava procurando. E também a quantidade limite, né, presente após o período bem longo de tempo. Quer dizer, manda o T para o infinito. O que vai acontecer quando eu mandar o T para o infinito? Né? O que acontece aqui? Ó? Se o T vai para o infinito, para quanto que isso aqui vai? Ó? Né? O T vai para o infinito. Isso aqui tende para quando o T vai para o infinito? Né? Quando o T vai para o infinito, observa que é exponencial de menos R sobre 100, isso aqui vai tender para zero, né? Isso aqui vai para zero e esse aqui também vai para zero, né? Ou seja, vai sobrar só esse número 1 multiplicado por 25. Então, para tempos muito grandes lá na frente, a quantidade de sal vai ser 25 libras. Que é óbvio, né? Imagina, eu tenho uma quantidade inicial lá Q0 na mistura, que eu não sei quanto que é, mas está entrando um quarto. O que é um quarto de sal, né? Por galão? É um quarto, é 25% um quarto, né? E aí eu estou colocando um galão que é constantemente 100 galões de água. Ou seja, o que vai acabar acontecendo? Ao longo do tempo, não interessa, vai entrando aquele um quarto de 25% de sal, vai saindo, vai expelindo aquela mistura, vai expelindo até que aquilo vai ficar homogêneo ao longo do tempo e só vai ficar 25 libras de sal dissolvidos em 100 galões, tá entendendo? Então, assim, aqueles 25%, que é um quarto que está entrando. Então, ou seja, ao longo do tempo, isso que vai acabar acontecendo. Consegue entender qual que é a ideia aqui com a lógica? Que é uma coisa que já é meio intuitiva no problema, né? E aí vocês podem fazer, tá falando assim, ó, presente após um período de tempo bem longo, né, que a gente já fez isso, tá falando assim, ó, se R for 3 e Q0 for 2 QL, encontra o instante de tempo após
qual o nível de sal está a 2% de QL. Tentem fazer esse problema para vocês verem se vocês conseguem encontrar, tá? Ou senão a gente discute isso na quinta-feira também para poder ver se vocês entenderam bem o problema. Mas a ideia é essa, eu conseguir, então, modelar o meu problema de maneira matemática e aí eu consigo fazer previsões no futuro, como eu falei, do que pode acontecer, tá bom? Vamos para o segundo exemplo, então. Oi, gente, então vamos lá. Para o exemplo 2 do livro, né, ele faz um problema bem interessante e é bem didático também, né, que é comum, que a gente já conhece, que é sobre juros compostos, né? Então a gente sabe, né, a gente tem um dinheiro lá no banco, vocês querem investir no banco, o banco coloca ali, ele rende seu dinheiro a juros compostos e a gente podia pensar, é claro, a taxa de juros que o banco coloca lá depende do rendimento, geralmente é uma taxa mensal, né, que ele vai aplicar ali os juros mensalmente, né, a taxa de juros vai ser aplicada mensalmente no valor que está lá. Mas a gente podia fazer a brincadeira que no livro fez aí, pensar que a taxa de juros vai ser aplicada de maneira contínua. A todo momento de tempo tem uma taxa sendo aplicada continuamente, né? E dessa forma, se for assim, ó, se vocês olharem, né, olha que interessante, né? A taxa de variação aqui, ó, vou pegar aqui, ele está colocando, ó. Então, o que ele está dizendo, ó, que a taxa de variação do investimento, que é DSDT, né, vamos pensar que é uma variação contínua, né, ela tem que ser igual à forma que os juros acumulam, ou seja, a taxa de juros aplicada ao capital que estava lá já, né? Então, ó, a variação, ó, ele está dizendo, né? O tamanho aqui da caneta. A variação aqui, ó, DSDT, né? Ela tem que ser igual à taxa de juros, que eu tenho continuamente, que eu estou chamando de taxa R, né? Esse R aqui para mim é a taxa de juros, sendo aplicado no capital. Toda vez que eu aplico o capital ali, a taxa de juros no capital, vai ocorrer uma variação no capital que já estava, se isso acontecer continuamente. Claro que se eu tiver, né, eu vou ter um PVI, eu vou colocar um valor inicial lá. Então, no tempo zero, se eu colocar um valor inicial que eu estou chamando de S0 aqui, ó, né, uma constante qualquer, mas está fixada, né, um valor fixado que eu coloco lá, a gente já sabe que a resolução, essa equação, né, CDO, né, aqui, ó, a gente está olhando, né, CDO, ela é separável, CDO é linear, né, a gente já está careca de saber qual que é a solução dela, né, e a solução dela é exatamente esse carinha aqui, ó, S de t igual a S0 vezes a exponencial de RT, né, e é uma exponencial, obviamente, é juros compostos, né. Interessante desse probleminha aqui que está sendo colocado é a gente fazer a comparação dele com um problema com a fórmula de juros compostos que a gente já conhece, né? Então, vamos olhar aqui como é que fica a comparação dos juros, da fórmula de juros compostos com essa que a gente obteve, pensando que a taxa é aplicada continuamente, tá? Então, olha que interessante, né? A fórmula de juros compostos, né, ó, que a gente conhece, é essa aqui, né, ó. Aqui é a fórmula usual de juros compostos que a gente conhece, né? O R é a taxa, né, elevado ao tempo, né, o período. Aí ele faz uma brincadeira aqui, ele diz assim, ó, se os juros forem capitalizados 2 vezes por ano, ao final de 6 meses o valor do investimento será S0, 1 mais R sobre 2. E ao final do primeiro ano vai ser isso aí ao quadrado, né? Porque o primeiro semestre capitaliza, o segundo semestre capitaliza de novo, né? E aí você vai ter esse carinha de cá, né? Ó. Pode escrever isso daqui. Em geral, né, você consegue escrever a fórmula da capitalização, né, em M vezes aqui por ano desse jeito aqui, né, ó. 1 mais R sobre M, M vezes T. Né, você sempre consegue escrever essa fórmula aqui, né. A fórmula que a gente escreveu ali, colocamos para 2, dá para você fazer para 3, 4, né. Isso aqui generaliza para M vezes, né. E olha que interessante, quando você manda essa fórmula aqui de baixo para o limite, quando você faz o limite tender para o infinito, a gente tem exatamente a fórmula que a gente encontrou. Não é muito legal? Quer dizer, então, aquela fórmula que a gente encontrou de capitalização instantânea, né, pensando que é um problema contínuo, não um problema discreto, tipo, capitaliza de mês em mês, mas se ele for contínuo, vou capitalizando, é justamente o limite da fórmula que a gente já conhecia para juros compostos. Bem legal, né? E aí também dá para fazer
pensando num problema de valor inicial com retirada. Deixa eu mostrar aqui para você que o livro também faz isso, é bem interessante. Então ele está colocando aqui a suposição de que as retiradas aí sejam constantes, né? Os depósitos, as retiradas sejam constantes, né? E daí o que vai ser? Vai ser, né, claro, a variação, né, do valor que você tem lá no banco, vai ser o quê? Vai ser os juros aplicados naquele valor, se você pensar um problema de maneira instantânea, que nem a gente estava conversando, mais uma constante que vai entrar ou vai sair, né? Esse mais K vai entrar ou vai sair. Se for constante, sempre depositar, sei lá, mais R$100, mais R$200, sempre constantemente, o próximo valor vai ser essa soma aplicado à taxa mais essa constante de aplicação ou de retirada. E aí a gente tem um outro problema de valor inicial que continua sendo uma EDO linear, né? Uma equação linear, se a gente olhar. Olha aqui, ó, foi o que a gente está mostrando aqui, a variação, né? Daqui. Então vai ser a variação, né? Vai ser a taxa aplicada no valor que eu já tinha, mais uma constante de retirada ou de aplicação. Isso aqui vira uma EDO linear do jeito que a gente já estudou, porque cai constante para mim, não depende de S, né? E daí a gente sabe, tem que calcular o fator integrante, e aí tudo isso integrar, e a gente vai ter essa solução de K, ó. Né? E aí para a condição inicial, se você colocar a condição inicial, você vai ter que a sua fórmula, né, a condição inicial, o valor depositado inicialmente vai ser esse carinha de K. Bem legal, né? Com isso, gente, com esses dois exemplos, né, eu ilustro uma das aplicações ali, né, de equações diferenciais. É claro que são inúmeras, mas é importante a gente fazer aqui algumas aplicações didáticas, estão no livro. Eu vou deixar um problema para vocês tentarem modelar, como no questionário para computar a presença de vocês, tá? E na quarta ou quinta-feira eu vou deixar para vocês, talvez na quarta, deixar um vídeo com uma classe de equações, eu vou chamar de equações autônomas, que também modela um fenômeno na biologia de crescimento populacional, decaimento e tudo isso. Então na quarta-feira eu já vou deixar. Nessa não vai precisar não precisa responder o questionário, só vai ter exercícios extras, como eu deixei para vocês, tá? O de hoje que vocês precisam fazer o questionário para poder computar a presença de vocês, tá? E também vou deixar ao longo da semana mais uma classe de equações, que são as equações exatas, para vocês estudarem. Ou eu deixo no fim de semana ou no início de semana que vem, tá? Bons estudos para todos.